Então, gente, aqui se lembram daqueles tecidos que recortei para fazer as pisadas? Eu decidi costurar ele, que acho que vai durar mais, né? Como o urso que a gente tá fazendo é para colocar umas camisas, então eu decidi costurar. Aí eu tô costurando por o verso, né? E eu faço doble costura, tá? Eu chego no finalzinho, levando em conta que a gente vai deixar um buraquinho pra dar a volta, dar a volta ao tecido, tá? Então aí eu já tô retornando, eu fiz doble costura e sempre nos bordes hay que ter cuidado, né? Que é um pouquinho mais difícil. Mas pouco a pouco a gente devagarzinho consegue. Aí eu vou ensinar como eu fiz o remate, né? Eu acostumo voltar ele, retornar um pouquinho, né? E depois já eu faço o remate. Sempre eu deixo o fio, a linha, desculpa. Eu deixo a linha, né, bem grande pra se tiver que esconder, ser mais fácil, né? Eu acostumo esconder ela, passo uma agulha, né, bem fininha, e aí o jeito que eu acostumo fazer. Aí eu faço tipo um fuxico, né? Mas na hora de eu cortar a linha, eu vou estirar bem o tecido, tá? Porque o tecido não vai ficar arrugado não. Então eu estiro bem o tecido e recorto a linha. Eu faço com as 4 linhas que sobram o mesmo. Então aqui já eu virei a peça, né? E no caso tive uma ponta, né, que não ficou certinho a costura. Então eu vou ajeitar, como eu vou fazer uma costura também aqui para a peça ficar plana. Eu ajeito, dobro e faço a costura, né? Eu dobro para dentro, né? Para não se ver as pontas e faço a costura. Então, como eu vou costurar por fora também, eu aí vou fechando também aquele buraco que a gente deixou para virar o tecido. Aí, do mesmo jeito que a gente fez quando tava por o berço costurando, a gente vai fazer doble costura. Aí o buraco que eu deixei para virar a peça, aí ajeito bem para que fique direitinho, fofinho, né? E dando forma, né? Que aí ele tem que ficar com uma curva para que a pisada fique legal. Aí eu faço devagar, né? Eu boto um pouquinho para acomodar melhor o tecido. E aí eu vou escondendo as pontas, né? O dublês que eu faço, boto para dentro assim direito. E é isso, gente. Então aí eu demorei mais um pouco, né? Porque o tecido, ele, como eu não passei ferro quente, ele ficava voltando. Aí me ajudei de uma tesoura bem fininha, né? Com cuidado para não cortar um fio ou estragar também o tecido em si. Aí eu decidi retornar para ter um pouco mais de espaço e dobrar a peça e botar para dentro, né? Aí eu consegui, então aí eu vou fazer a costura já bem devagarzinho, né, para dar forma, porque aí fica tipo uma curva, né? Depois eu vou fazer doble costura, como eu já falei. Aí é só ir direito, né? E ter em conta que a agulha não fique muito no borde para não deixar de costurar nada, mas se ficar alguma costura perto
início, onde a gente tem aquelas linhas que ficaram quando a gente termina de costurar, né? Ficam 4 linhas. Aí eu vou mostrar como ajeitar aquele que a agulha da máquina não conseguiu costurar, porque às vezes fica muito no borde e não costura direito, né? A gente tem que ter em conta isso. Mas quando a gente tem bastante prática já vai melhorando, né, com o tempo. Então, gente, eu não sou esperta, né, mas eu me viro. Aí já eu tô retornando, né, para fazer a segunda volta. E já vou rematar, né, fazer o remate. E eu vou mostrar como faço o remate. E aí eu vou deixar a linha um pouquinho grandinha, né, na hora de eu recortar para esconder ela, né? Aí ficou a pontinha um pouquinho solta, então aí eu costurei, fiz um remate, né? Não escondi só a linha que ficou aí, não perdi só ela, senão aí tô costurando, aí ficou aberto um pouquinho. E a linha só passou, a agulha só passou por aí, deixou a linha solta também. Isso tô escondendo. E aí já para acabar, é só fazer o remate para ela não descosturar e esconder a linha que ficou. Do mesmo jeito faço com as outras 3 linhas, né? Só escondo já elas que eu consertei. Aí aquela costura que fica um pouquinho aberta. Aí eu tô escondendo a linha e corto ela. E eu faço a costura, né, também por fora para a peça ficar plana, né, não ficar gordinha, aí fica plana, né? Então é assim, gente. Agora eu vou fazer as mãozinhas. Eu não estou fazendo as mãozinhas na hora de eu marcar no tecido, virando o molde. Por quê? Porque como eu falei que vou fazer umas camisas a jogo, tem um urso que vai no sentido contrário, olhando para outro lado. Então, aí é por isso que eu botei o molde sem virar. Aí eu marco, né? Nesse caso as mancinhas. E no tecido que ficar os pontinhos na hora de recortar é o tecido, para eu me lembrar que esse é o tecido que eu tenho que virar, tá, gente? Para na hora de fazer a montagem, a gente já sabe qual é o ursinho. Aí igual como no primeiro, né? Eu juntei 3 tecidos. E aí agora é só recortar, né? Sempre tem que prender os tecidos no borde, como eu falei. Aí já eu recortei, né? As mãozinhas que estão primeiro são as que eu vou fazer no contrário, como eu falei. E essa é a peça do urso, e aí eu vou costurar o coração nele, né? A gente encaixa certinho e prende com alfinetes para começar a costurar. Aí prende ele bem fixo, né? Bem estiradinho, para ele não ficar folgado. E prende com alfinete, né? E começa a costurar ele. Aí eu tô acomodando as peças, né? Que eu já tenho todas as peças recortadas. E prendo também elas com alfinete, né? Pra guardar elas já armadas, tá, gente? Porque eu fiz aquelas... eu fiz a montagem, não fiz no mesmo dia, tá? Agora eu guardei desse jeito, então vamos a costurar o coração, né? No urso com a linha vermelha. Tendo em conta que o coração é primeiro e depois são as mãos, porque as mãos estão por fora. Então aí eu costurei o coração e deixei um buraquinho. Para quê? Para eu encher o coração.
Aí eu boto um pouquinho de enchimento, só um pouquinho para ele dar um efeito de que tem o urso uma barriguinha, tá? Para ele não ficar magrinho. Então eu boto assim. E na hora de eu fechar aquele buraquinho que eu deixei para botar o enchimento, eu estiro a peça com minha mão, né? Ambas peças, porque eles têm que ficar coincidendo. Eles não vão ficar, senão ele vai ficar todo folgado. Então, para não ficar apertado, melhor falado, eu estiro ambas peças, tanto do coração como do urso, e vou costurando. E fica do jeito que vocês estão observando ali no vídeo, né? Aí eu, quando eu chego no final e coincide com a costura de início, o que faço é voltar um pouquinho para reforçar bem aquela costurinha. Se no caso soltar, ela não vai estragar a peça, porque junto com a costura de início eu vou fazer o remate. Então essa é uma dica também, né? Fazer junto com o fio de início o remate, para aí ele ficar mais seguro. Então aí eu vou fazer o remate, tendo em conta que na hora de fazer o remate eu vou fazer assim que ele se veja pro outro lado, né? Aí eu faço o remate, né? Bem caprichado, eu gosto de fazer os remates. Então, essa é a maneira como a gente vai colando as peças. Eu achei legal botar um enchimento porque eu vi o urso sem o enchimento na hora de eu montar as peças, né? E eu não gostei, então eu achei que ele tinha que ficar com a barriguinha. Aí foi que eu botei o enchimento. Aí a gente continua na seguinte classe, no seguinte vídeo.